Olá, pessoal! Daremos sequência à série de vídeos envolvendo frações. Essa série de vídeos está sendo apresentada pelas professoras Laís, Raíssa e Júlia. Na aula de hoje, iremos resolver o seguinte problema. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando o metrô. Um sexto foi de carro e o restante usou ônibus. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Sabemos que 5/8 da quantidade de pessoas que foram para esse congresso foram de metrô. E um sexto dessas pessoas foram de carro. Com isso, queremos saber a quantidade de pessoas que foram de ônibus para esse congresso. Para isso, iremos iniciar deixando essas duas frações com o mesmo denominador. Podemos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda fração. Com isso, nós teremos 5/8 vezes 6, tanto o numerador como o denominador. Teremos como resultado 5 vezes 6, 30. 8 vezes 6, 48. Obtemos uma fração equivalente a 5/8. Então, podemos multiplicar a segunda fração pelo denominador da primeira. 1/6 vezes 8. Uma vez 8, 8. 6 vezes 8, 48. Com isso, obtemos 8 sobre 48, que é uma fração equivalente a 1/6. Observe que nós temos agora frações equivalentes às frações iniciais com mesmo denominador. Para isso, pensemos no seguinte: como encontraremos a quantidade de pessoas que foram de ônibus para esse congresso? Nós podemos realizar uma operação de adição dessas duas frações equivalentes. 30 sobre 48 mais 8 sobre 48. Quando nós temos duas frações com o mesmo denominador, para realizarmos a adição delas, nós repetimos o denominador, que nesse caso é igual a 48, e somamos os numeradores. 30 mais 8 igual a 38. Observe o seguinte: o denominador representa a quantidade total de pessoas que foram a esse congresso. Então, como saberemos a quantidade de pessoas que foram de ônibus?
Se nós já sabemos que o denominador, a quantidade de pessoas que foram para esse congresso, é igual a 48, então nós só devemos agora saber quem é o numerador dessa fração. 38 sobre 48, para chegarmos ao número 48, que é a quantidade de pessoas desse congresso, quanto nos falta de 38 para 48? Nos falta 10. Então, 10 sobre 48 é a fração que representa a quantidade de pessoas que foram de ônibus para o congresso. Se nós pegarmos 38 sobre 48, e somarmos com 10 sobre 48, 38 mais 10, temos 48. E como os denominadores são iguais, nós temos 48. Então, de fato, nós devemos ter 10 no numerador dessa fração, para quando somarmos essas duas frações, termos a quantidade total de pessoas que foram a esse congresso de ônibus, certo? Com isso, nós também podemos simplificar essa fração. Podemos dividir essa fração por 2. Dez dividido por 2 é igual a 5. 48 dividido por 2 é igual a 24. Então, 5 sobre 24 é a fração irredutível que representa a quantidade de pessoas que foram para o congresso de ônibus.